Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. O meu nome é Aldair. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, antes da gente iniciar a nossa mensagem de hoje, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que estão aí inscritos em meu canal e gostaria de dizer que amo muito todos vocês. Agradeço também a algumas pessoas, que talvez ainda não se inscreveram em nosso canal, mas já assistiram algumas mensagens. Quando uma mensagem lhe chamar a atenção, quando você gostar de uma mensagem, se inscreva em nosso canal. Se você está inscrito em nosso canal, compartilhe estas mensagens, dá um like, ative aí o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar uma mensagem nova. Olha, vamos para a mensagem de hoje? Evangelho da Graça. Nós vamos falar, um pouco hoje do Evangelho da Graça. O que é Evangelho da Graça? Olha, Evangelho são boas novas, boa notícia. O significado da palavra Evangelho é boa notícia, boas novas. Jesus veio trazer uma boa notícia. Jesus veio trazer boas novas. Isto é o significado de Evangelho. Mas Evangelho da Graça. Nós estamos conhecendo o Evangelho da Graça. Como assim Evangelho da Graça? É as boas novas da graça. Por quê? Antes da cruz, era o tempo da lei de Moisés. E neste tempo da lei, também tinha boas notícias. Também tinha boas notícias. Também tinha evangelho. Porque evangelho era boa notícia. Então, quando tinha uma notícia da parte de Deus para aquele povo judeu, era um evangelho. Era uma boa notícia. Então, Jesus de Nazaré, em vida, antes da cruz, trouxe um evangelho, trouxe uma boa notícia para o povo judeu. Mas Jesus, pós a cruz, ele tinha umas boas novas, tinha o evangelho da graça de Deus que ele veio trazer. E ele entregou este evangelho ao apóstolo Paulo. Exatamente. Nós vamos, como a gente tem dito, crescer muito nesse entendimento. O apóstolo Paulo recebeu do Cristo ressuscitado as boas novas da graça de Deus. Exatamente. O Evangelho da Graça é as boas novas deste tempo, do tempo que nós estamos vivendo pós a cruz. É algo tremendo. Nós vamos aprender juntos. Eu também não conheço toda a verdade, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho estudado, tenho buscado a conhecer. E Deus decidiu abrir meus olhos, decidiu a me dar entendimento para mim entender então um pouco da palavra. E como o amor é muito grande, eu estou aqui para compartilhar com cada um de vocês o que Deus tem me dado de entendimento. Vamos crescer juntos. Olha, ainda antes de entrar na mensagem, eu quero pedir aqui e vou procurar fazer, em todos os meus vídeos, em todos os meus estudos, fazer a cada um de vocês um pedido. Pega um papel, pega um caderno, pega uma caneta, anota as passagens, não é isso? Anota as passagens que a gente vai estar apresentando, a gente vai estar trazendo temas, vai ter o título do tema e vai ter os capítulos e versículos que a gente vai citar aqui, os números dos capítulos e os números dos versículos. E eu peço a vocês, anotem essas passagens, isso é muito importante. Vocês podem estar pesquisando, podem estar estudando, podem estar trocando ideia com outras pessoas. A gente vai, na verdade, nos envolvendo com a palavra de Deus. E é isto que Deus quer de nós. Ele deixou a palavra dele aqui para que nós, os filhos de Deus, nos envolve com ela, que nós aprendemos a mexer com a palavra de Deus. É isso que é do agrado de Deus. Vamos junto para a mensagem. Olha, Evangelho da Graça. Romanos, capítulo de número 1,
versículo 16 ao 18. Leia comigo. Olha, na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele, o Evangelho, é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela de fé em fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Olha, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, olha o que Paulo fala para a gente, né? Fala para os romanos, e que com certeza é uma palavra que transcende todos os tempos, porque aqui vamos analisar o que Paulo está dizendo. Aqui Paulo está dizendo, que ele não envergonha do Evangelho. Assim também assim também temos que ser nós. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar de falar do Evangelho de Cristo. Olha, Paulo diz: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele, o Evangelho, é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Olha, que coisa interessante. O Evangelho, no Evangelho, tem a força de Deus, tem o poder de Deus para todo aquele que crer. Em primeiro lugar, dos judeus. Por quê? Jesus veio para o povo judeu. Jesus veio trazer uma mensagem de primeira mão para o seu povo, para o povo judeu. E Jesus trouxe esta mensagem para eles, mas é uma mensagem que transcende. E Jesus tinha algo para transmitir para o povo gentil, para os gregos. Então, o Evangelho da graça de Deus, ele serve tanto para os judeus como para nós, para os gentios. Olha, Paulo diz: porque no Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Nos nossos estudos, na sequência, a gente vai estar trabalhando, vários temas, então a gente vai estar trazendo entendimento. Por exemplo, o justo viverá da fé. Nós vamos fazer temas sobre isso, vamos entender o que é o justo viver pela fé. É algo que a gente olha assim e parece ser simples, mas não, é algo de grande importância a gente saber. E olha, Jesus também diz algo interessantíssimo, em torno deste Evangelho, do Evangelho da graça que Paulo está dizendo, que é a força de Deus. Jesus, em João capítulo 8, versículo de número 32, leia comigo, olha, João capítulo 8, versículo de número 32. Vamos ler o 31 e 32. Aqui diz assim: disse então Jesus aos judeus que nele havia crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Vamos entender esse versículo 1 aqui. Jesus está dizendo a um grupo de pessoas, aos judeus, que era o público de Jesus, as pessoas que ouviam a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, a notícia que Jesus trazia, era o povo judeu. E Jesus está dizendo para aqueles judeus desta forma: olha, se permanecerdes em minha palavra. Então Jesus deixava uma palavra com eles. E Jesus está dizendo: se vocês permanecerem nos meus ensinos, se permanecerdes na minha palavra, Jesus diz: olha, sereis verdadeiramente meus discípulos. E interessante é isto aqui, olha, porque isto aqui aponta para algo tremendo. Jesus, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus coloca aqui algo para ser conhecido para aqueles judeus, se permanecessem na palavra dele. Jesus diz que se eles permanecessem na palavra dele, eles iriam conhecer a verdade. Porque o verbo aqui está no futuro. Jesus diz: e conhecereis a verdade. Porque teria uma verdade, então, para chegar para aquele povo judeu, para eles permanecendo, uma vez que eles permanecessem nos ensinos de Jesus de Nazaré, ia chegar uma verdade para eles
que eles iriam conhecer esta verdade. E esta verdade, meu amado, é o Evangelho da graça de Deus, que foi entregue ao apóstolo Paulo. Paulo recebeu o Evangelho do Cristo ressuscitado para pregar para os gentios, mas também para os judeus. Mas os judeus precisariam ouvir o Evangelho, as notícias de Jesus de Nazaré, que foi entregue ao apóstolo Pedro, para Pedro então ensinar, para Pedro então falar do Evangelho de Jesus de Nazaré, para que aqueles judeus entendessem a mensagem de que Jesus era o Messias que eles esperavam, através dos milagres, dos prodígios, que o apóstolo Pedro, que Tiago, que Mateus, que eles anunciavam. Os judeus que crescem naquelas palavras, naquele evangelho, naquela notícia, a qual dizia que Jesus de Nazaré era o Messias, se eles permanecessem nesses ensinamentos, eles iriam alcançar um conhecimento da verdade. A verdade que viria logo depois da cruz. A verdade que é o Evangelho da graça de Deus, que foi entregue a Paulo. E Jesus então diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqueles judeus estavam presos em alguma coisa, e se eles conhecessem a verdade iria libertar eles de algo. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes, nesses assuntos todos, para o vídeo não ficar muito grande. Mas a gente vai tratar desses assuntos. Que prisão é esta? Que liberdade é esta que aquele povo judeu precisariam ser libertos? E se eles conhecessem a verdade iria libertar eles. Isto é algo tremendo. E Jesus diz claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim também pode acontecer comigo e com cada um de vocês. Se a gente então procurar, se a gente buscar e se Deus decidir a nos dar o conhecimento da verdade, a verdade vai nos libertar. Vai nos libertar de algo que às vezes a gente nem percebe que estamos presos, mas a verdade pode nos libertar. Nós vamos entender isto. Olha, em Mateus capítulo 11, para a gente encerrar a mensagem de hoje, Jesus também, ele diz algo muito interessante, que está em linha com o Evangelho da graça de Deus, que está em linha com o Evangelho que foi entregue ao apóstolo Paulo. Olha, vai estar em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 28, a gente vai até o versículo 30. Leia comigo, olha. Vinde a mim. Aqui é Jesus que está dizendo, olha, Jesus eu estou lendo, Jesus é que está dizendo. Jesus diz então aos judeus, Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, isto é algo tremendo, este convite de Jesus àquele povo judeu. O povo judeu vivia debaixo de uma lei, debaixo da lei de Moisés, com 613 mandamentos. E ainda os fariseus, os escribas, eles ainda formulavam mais leis, mais mandamentos e colocavam para o povo judeu praticar. E Jesus está convidando eles, vinde a mim. A gente vai entender tudo isso. Jesus convidando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso de vosso fardo. A gente vai entender, aos poucos, tudo isso. O que é este fardo que Jesus estava sugerindo, que eles estavam debaixo dele? Jesus está convidando, vinde a mim, todos vós que estáis sob o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso. Interessante, Em Jesus a gente encontra descanso. Isto é algo tremendo, meu amado. Nós vamos entender que descanso é esse que a gente encontra. Este descanso, nós vamos entender claramente, é a graça de Deus. É o favor imerecido que Deus
na pessoa de Jesus de Nazaré, estava ali naquela cruz realizando. Graça, favor imerecido. Nós vamos entender isso dentro do Evangelho da graça de Deus. E aqui Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? O povo judeu tinha um jugo sobre o ombro deles e que estava pesado. E Jesus convidando eles para vir até ele para ter descanso. E Jesus ainda fala com eles: tomai sobre vós o meu jugo. Interessante que a gente vê que, a gente ouve dizer que a Bíblia é muito difícil de entender. A gente ouve dizer que para seguir Jesus é muito difícil. Nós vamos entender tudo isso porque a matemática não bate, a conta não fecha. Quando a gente vê Jesus convidando dessa forma e falando que o jugo dele é suave, então não pode ser difícil para a gente seguir Jesus, para a gente seguir o Cristo ressuscitado. Porque ele mesmo está dizendo, ele está apontando que aquele judeu tinha um fardo pesado e que ele tinha um jugo que é leve, que é suave, ele tinha um fardo que é leve. E Jesus continua dizendo: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. Isso é depois que morre ou é enquanto está vivo? Não pode ser depois que morre, porque Jesus está convidando para ir até ele e encontrar descanso para a alma. Então, tem uma coisa que não está batendo, não é descanso para a alma no sentido que depois que vai morrer, como a gente ouve, a pessoa morreu, que a pessoa agora vai descansar. Nós temos que entender, porque Jesus está convidando para ir até ele e encontrar um descanso para a alma. Sabe o que está acontecendo, meu querido? Porque a alma são nossos sentimentos. A alma é um conjunto de coisas que está envolvido dentro de nós. É os nossos sentimentos, são as nossas emoções, é os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo isso que está na nossa mente, que é a ação de nós estar vivo, respirando, é a ação de nós ter sentimentos, sentir dor, ter alegria, ter tristeza, chorar, tudo isto, todos esses conjuntos de sentimento, tudo isto é a alma, é a nossa mente, é o nosso psique. E Jesus está dizendo: vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque em Jesus, porque em Cristo, nós descansamos. Nós vamos entender isto muito fácil. E Jesus finaliza dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é diferente do fardo que os judeus estavam carregando lá debaixo da lei de Moisés. O fardo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve. Nós vamos entender então como é tudo isto. Como é seguir Jesus que tem um fardo leve, que oferece um fardo leve, que oferece descanso para a alma. Tudo isto é a graça de Deus, é o Evangelho da graça de Deus, é o reino de Deus que já está dentro de nós. Nós precisamos conhecer as coisas do reino, conhecer as obras da cruz, a conquista da cruz, as revelações que está no Evangelho da graça de Deus. E aí sim, nós vamos viver plenamente a graça de Deus e nós vamos viver no descanso o qual Jesus estava convidando os judeus. Olha, vamos encerrar por aqui. Nós voltaremos em breve com mais mensagem, com mais Evangelho da graça de Deus. Vamos trazer assuntos extraordinários aqui no canal. Peço de novo, anotem as passagens, né? Isso vai ser muito importante. É um estudo, né, que a gente pode estar compartilhando com as pessoas, pode estar estudando em casa, né, entre família. Então isso é algo maravilhoso, é a gente lidar com a palavra de Deus, aprender as coisas de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Eu encerro por aqui. Um grande abraço a todos vocês.